fica aí em Apocalipse 2, que é a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso. O que essa igreja de Éfeso tem a nos ensinar? Então aí você está vendo, né? 7 igrejas, certo? Éfeso é a igreja mais próxima de Patmos. De todas essas 7, você está vendo aí no mapa que a igreja de Éfeso é a igreja mais próxima de Patmos. Inclusive, quando João saiu da ilha de Patmos, que João não morreu em Patmos, quando João saiu dessa ilha, ele foi direto para aí. Ele passou os últimos dias da vida dele aí nessa ilha, na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, certo? Então, essa informação bastante interessante. Então, gente, a igreja de Éfeso, sim, vamos perceber que no estudo dessas 7 igrejas, cada uma delas vai ter essas 5 características: a apresentação, um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa, certo? E aí, olha, vamos ler aqui Efésios 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Essa daí é a apresentação, certo? Cada apresentação que Jesus vai fazer para as 7 igrejas, ele vai citar uma característica daquela visão do capítulo 1. A visão do capítulo 1 era Jesus no meio dos 7 candeeiros, segurando as 7 estrelas, com uma espada afiada saindo da sua boca, com a sua pele reluzente como o sol, né, e os seus pés como bronze, seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos como a alva lã. Pronto. Aquela visão do capítulo 1, cada detalhezinho daquela visão é a maneira como ele vai se apresentar para as 7 igrejas. Então, para Éfeso, ele se apresenta como uma pessoa que tem, como aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós já descobrimos que as 7 estrelas, assim como os 7 candeeiros, representam as 7 igrejas no geral. E um detalhe que chama muita atenção é que o fato de ele transitar no meio dos candelabros mostra que Jesus ele anda no meio das igrejas. Ele atende às necessidades das igrejas. Ele sabe a situação de cada uma delas porque ele visita pessoalmente cada uma delas. Cada uma delas é importante para ele. Cada uma delas é a menina dos seus olhos. Certo? Então já tivemos aí a apresentação. Agora vamos aí para o verso 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os homens maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Isso aí se encaixa em qual elemento aí da carta? Se encaixa no elogio. Então, o verso 2 e 3 é um elogio. Quem tem a Bíblia laranja, essa Bíblia mais recente, e tem uma divisão de parágrafos, que essas Bíblias antigas, essas Bíblias pretas antigas, é um verso embaixo do outro, não tem divisão de parágrafos. Mas nessa Bíblia mais recente, que os versos são blocados assim, tem um parágrafo. Então é bem fácil você perceber que o primeiro parágrafo é a apresentação. O segundo, que é o verso 2 e 3, é o elogio, né? Aí o terceiro, Apocalipse 2, tô indo. Aí, ó, e o terceiro, vamos agora para o verso 4. Tenho, porém, contra ti, contra você, o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Então isso aí é a reprovação. É o chamado de atenção, é o carão que Deus dá na igreja de Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. Agora o verso 5 e 6. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas,
as quais eu também odeio. Certo? Então, os 5 e 6 se encaixam no conselho. Só que o verso 6 também se encaixa no elogio. Então, não é totalmente assim, seguindo a linha cronológica. Mas o verso 5 é um conselho, o verso 6 é um elogio. Agora, o verso 7 é a promessa, é o último detalhe aí das cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Então, um outro detalhe, cada uma das promessas é um prêmio da nova terra. Nova terra, por si só, já é um grande prêmio, já é a grande recompensa. Mas incluído no combo da nova terra tem várias coisinhas, vários prêmios menores que a gente vai conquistar, que a gente vai receber quando a gente for para lá. Então, para cada uma das 7 igrejas tem um dos prêmios que a gente vai conquistar na nova terra, certo? Então vamos conhecer essa igreja. Vamos primeiro conhecer a igreja de Éfeso literal e depois nós vamos para a igreja de Éfeso num modo assim mais conhecendo a fase da igreja que representa Éfeso. A cidade de Éfeso, gente, era a principal cidade da província romana e tinha um importante porto marítimo e era um centro de negócios, certo? O cristianismo, ele deve ter chegado ali no ano 52 depois de Cristo, quando Paulo ele parou ali por um período quando ele voltava para Jerusalém, Antioquia, depois na segunda viagem missionária. Então, se você tiver aquela Bíblia preta antiga, lá atrás tem as viagens missionárias de Paulo. E na segunda viagem missionária ele passou por ali. E os amigos de Paulo, que era Áquila e Priscila, eles se estabeleceram naquela cidade, nessa cidade de Éfeso, nessa época aí. E junto com Apolo, que era também um cristão, eles começaram a obra de evangelização até Paulo voltar. Certo? Então Paulo chegou, semeou e ficaram esses 3, Priscila, Áquila e Apolo, ali ajudando a manter o grupinho ali de Éfeso até Paulo voltar. E lá a obra foi bastante frutífera, deu muitos resultados, certo? Então vamos conferir isso aí lá em Atos 18. Como foi que a cidade de Éfeso foi evangelizada? Atos 18, do 18 ao 21, diz assim: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencréa, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso, certo? Ao verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então, foi mais ou menos esse aí o primeiro contato de Paulo com a igreja de Éfeso. Ele chegou, começou a pregar na sinagoga aos judeus que viviam ali, e depois deixou esses 3 lá para cuidar. Então, aí nessa fundação da igreja de Éfeso, a gente já vê o princípio por trás do qual a gente deve fundar uma igreja numa cidade. A gente tem que pregar o evangelho lá, mas a gente tem que deixar alguém para manter. Acho que todo mundo aqui lembra de um projeto que tinha em 2010, que era a Terra de Esperança, que era para fazer Caleb em várias cidades do Rio Grande do Norte, para alcançar as cidades que não tinham presença adventista, do Rio Grande do Norte da Paraíba, né, na Missão Nordeste. E aí as equipes Caleb iam para as cidades, iam para os lugares assim que não tinha. E aí chegava lá em janeiro, pregava, várias pessoas se batizavam, porque antigamente não tinha esse enganche de casamento, nem de sábado. Aí batizava 60 pessoas, um bocado de gente. E aí quando a equipe Caleb ia-se embora, não ficava ninguém para manter, ficava por isso mesmo, acabava. Então,
um dos segredos para manter o lugar é seguir esse exemplo de Paulo. É deixar líderes ali para continuar fazendo um PG, continuar fazendo ali um processo de manutenção daquelas pessoas, certo? Até que aqueles fundadores possam ir lá de novo dar uma ascendida. Então, Paulo fez essa estratégia e assim a cidade de Éfeso foi alcançada pelo Evangelho e foi mantida por Priscila, Áquila e Apolo, certo? Então, gente, foi assim que a igreja de Éfeso foi fundada. E aí, olha só, no ano 68 depois de Cristo, João ele se tornou líder da igreja de Éfeso, certo? Porque aconteceu o seguinte: teve uma guerra entre os judeus e os romanos em que o cristianismo a sede do cristianismo deixou de ser em Jerusalém. Houve um moído lá, houve uma confusão, a perseguição dos romanos estava acirrada, então os cristãos de Jerusalém já não tinham mais a sede ali, então a sede passou a ser Éfeso. Olha que curioso. Então isso é bastante interessante. A gente sempre pensa que, como tudo começou em Jerusalém, a sede foi Jerusalém até a destruição, mas não. No ano 68, os judeus já começaram a se espalhar e a sede passou a ser em Éfeso. Então aquela cidadezinha que tinha sido evangelizada por Paulo passou a ser a sede do cristianismo naquele momento. Isso aqui é fácil de entender, até porque no ano 70 Jerusalém foi destruída. E Jesus tinha advertido quando os soldados romanos chegassem para cercar Jerusalém, era para os cristãos fugirem dali. Então é bastante provável que foi nesse período aí, do cerco de Jerusalém, que os cristãos fugiram de Jerusalém e foram para outros lugares. Então por isso que Éfeso se tornou a capital, a sede do cristianismo naquele momento, porque João estava ali. João era o último apóstolo vivo. Os outros apóstolos tinham todos morrido, certo? Então, gente, é por isso que a igreja de Éfeso foi escolhida para ser essa primeira igreja. Para ser essa primeira igreja, para onde iria a primeira carta, e também para ser representante da primeira fase do cristianismo, certo? Porque as características dessa igreja se aplicam às características do cristianismo no geral, certo? Então, pelo fato dessa igreja ter sido fundada por Paulo e ter sido mantida por apóstolos ali logo no seu começo, foi uma igreja de bastante pureza espiritual, uma igreja de bastante integridade espiritual, porque ela foi mantida pelos primeiros apóstolos. Então a igreja de Éfeso representa a primeira fase da igreja cristã, que começa no ano 31 e vai até o ano 100, que foi ali na morte de João aproximadamente. Então, nesse período de Éfeso foi todo o período da igreja primitiva. Então, por isso que a gente diz que a igreja de Éfeso é a igreja pura. Porque enquanto os apóstolos estavam ali mantendo, ela se manteve ligada à mensagem de Cristo, se manteve fiel, firme na doutrina dos apóstolos. Então, todo o livro de Atos, todos aqueles milagres que os apóstolos faziam, todas as pregações, as viagens missionárias de Paulo, foi tudo nesse período aí. Foi nesse período da igreja que repartia as coisas, da igreja que dividia tudo que tinha tudo em comum, e viviam sempre ali no partir do pão, nas orações. Então, a igreja de Éfeso representa a igreja primitiva. Era aquela igreja que quando se pregava, se batizava 3.000, 5.000 pessoas. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja batizada com o poder do Espírito Santo. É a igreja que recebeu o Pentecostes. O sonho de toda igreja nossa hoje é ser um pingo de como era essa igreja aí. Ser 1% do que era essa igreja aí. Essa igreja era sinônimo de sucesso. Era sinônimo de vitória espiritual. Então, gente, os membros da igreja eram os discípulos de Jesus. E a igreja preservava a sua pureza doutrinária e cumpria a missão. É uma igreja bastante missionária. O segredo, gente, para nossas igrejas hoje serem bem-sucedidas, não é fazendo evento, não é fazendo promoção. O segredo para nossas igrejas hoje serem realmente abençoadas não é nada de extravagante.
é apenas a pregação do evangelho. Uma igreja que não é missionária, uma igreja que não prega o evangelho, é uma igreja fadada à destruição, é uma igreja fadada à falência. Então, por isso que a igreja de Éfeso se mantinha viva e se mantinha forte, porque o tempo todo ela estava em pregação. Os apóstolos não ficavam muito tempo no lugar ali inertes, os apóstolos eram sempre em movimento. Você vê que Paulo está sempre em viagem, sempre fundando igrejas, sempre plantando igrejas. Então, era por isso. Pregar, gente, é uma forma de espalhar a mensagem de Jesus, mas também é uma terapia para nós, para a gente não morrer. Quem não prega, quem não fala de Jesus, vai morrendo aos poucos, vai perdendo a chama. Então, quem continua sempre na ativa, nunca desanima. Pode até ter momentos assim de fraqueza, mas é no contato com as pessoas, é no contato com com o mundo, no contato com os interessados que a gente se anima e a gente tem motivação para continuar. Então, olha só. A igreja de Éfeso, aí no capítulo 2, verso 2 de Apocalipse, Jesus diz que ela não podia suportar homens maus. Certo? Sei que você não pode suportar homens maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos. Vocês lembram, quando a gente estudou na lição passada sobre Filipenses e Colossenses, que Paulo várias vezes advertia aos membros dessas duas igrejas que prestassem atenção que tinha ali líderes falsos, tinham pessoas ali mal intencionadas para tentar torcer as palavras de Paulo e fazer aquelas igrejas desmoronarem, né? Fazer aquelas igrejas caírem no engano deles. Então na igreja de Éfeso também tinha homens maus, pessoas ali que vinham para distorcer o que Paulo tanto tinha ensinado, certo? Então esses eram falsos apóstolos, eram pessoas que espalhavam erros doutrinários. Então Paulo faz uma advertência lá em Atos 20. Em Atos 20, verso 29 e 30, Paulo diz o seguinte, ó. Eu sei que depois da minha partida, isso ele fala para a igreja de Éfeso. Ó, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então Paulo sabia que depois que ele saísse, ia vir gente mal intencionada e iria agora espalhar o engano, espalhar abobrinha na mente deles. Então Paulo diz, olha, portanto vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então Paulo diz, olha, não se sinta tentado a acreditar nessas pessoas, mas se lembre do que eu fiz por vocês. Se lembre da minha dedicação, se lembre da minha luta para manter vocês na fé. Lembre-se de mim e vocês não vão acreditar nessas pessoas. Então existiu, gente. Quem eram esses homens maus? O que é que eles falavam que era tão perigoso assim? A primeira doutrina, a primeira heresia que eles ensinavam era o chamado docetismo. O docetismo, gente, é uma heresia cristã que diz que Jesus não possuía um corpo físico real, mas apenas uma aparência humana. E que Deus, sendo puro, ele não assumiria a carne. Então, ou seja, Jesus não era um ser humano real. Jesus era um espírito, Jesus era uma miragem. Então os apóstolos tiveram uma alucinação durante 3 anos e meio de que estavam andando com uma pessoa real, mas na verdade era apenas uma ficção, era apenas uma miragem, uma ilusão de ótica. Então olha só, olha esse nível de cegueira que eles estavam querendo colocar aí. Então isso era o docetismo. E o gnosticismo? O gnosticismo é parecido. E ele quer dizer o seguinte: o gnosticismo ele via a matéria como uma coisa má e o espírito como uma coisa boa. Ou seja, ele dizia que a salvação da alma vinha através de um conhecimento oculto ou secreto sobre a natureza de Deus e do ser humano e não pela fé. Então eles diziam que a alma, que a matéria, que o corpo era mau e que o espírito era que era bom.
Então, muito provavelmente, esses gnósticos aqui, eles incentivavam talvez a tortura, a autoflagelação, que era para você mortificar suas paixões sensuais, para o seu espírito ser libertado. Ou seja, eu vou torturar meu corpo aqui, porque meu corpo não presta, a matéria não presta, só que presta é o espírito, e quanto mais eu me torturar, mais próximo de Deus eu vou ficar. Então, eram essas duas doutrinas que estavam ensinando lá. O docetismo, que Jesus não era humano, coisíssima nenhuma, Jesus era apenas um espírito, e o gnosticismo de que a matéria não presta, o que presta é o espírito. Então, eram essas doutrinas que os homens maus estavam ensinando aí na igreja de Éfeso. O que mais? Mas Jesus elogia dizendo, olha, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome. Então, aquela igreja de Éfeso tinha que lidar com esse tipo de gente assim, que estava ensinando essas coisas. Certo? Então, gente, Paulo advertiu isso várias vezes e João também. Então, Pedro e Paulo, eles foram mortos em Roma por ordem do imperador Nero por volta do ano 67 depois de Cristo. Então, Pedro e Paulo, eles passaram pela igreja de Éfeso, ajudaram a manter aquela igreja, mas eles morreram no ano 67. E foi no ano 68 que a igreja cristã mudou a sede de Jerusalém para lá. E pelo menos João ficou lá cuidando até a morte de João. E Jerusalém foi destruída no ano 70. E outro detalhe, nesse período aí, depois da fase de crescimento da igreja cristã, começou a perseguição. E era no Coliseu Romano onde milhares de cristãos eram mortos por causa da sua fé. Opa, deixa eu fechar aqui. Vários cristãos eram mortos por causa da sua fé e eram perseguidos por causa da sua crença em Jesus. Aí olha só, Jesus chama a atenção aqui, olha, do verso 6, do Apocalipse 2, tem uma reprovação de Jesus aqui que diz assim, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram esses nicolaítas? Quem eram? O que eles faziam? Esses nicolaítas, gente, eles também diziam o seguinte, olha, eles ensinavam que os atos da carne não afetavam a pureza da alma e por isso não tinham consequência alguma para a salvação. É bem parecido com os gnósticos, né? Então, esses seguidores de Nicolau, eles diziam que o que você faz com a sua carne não muda o seu espírito. Então, você pode estar livre para você fazer o que você quiser com a sua carne, que seu espírito não vai ser alterado, sua pureza não vai ser alterada. Olha aí. Então, era uma carta branca para você agora viver na gandaia, fazer o que você quiser com o seu corpo, porque isso não vai alterar a pureza do seu espírito. Então Jesus, na verdade, não está reprovando, ele está elogiando a igreja de Éfeso por ser contra esses nicolaítas. Então, eles tinham que enfrentar isso, gente. Enfrentar os homens maus e enfrentar os nicolaítas com essas doutrinas enviesadas. Então, era isso que era ensinado na igreja de Éfeso. E na primeira fase da igreja cristã no geral. Então, olha só, tá vendo aí, ó? Então, a reprovação era, verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Eu comecei colocando essa música de Patrícia Romani que fala sobre o primeiro amor. Então, é muito provável que aquela igreja de Éfeso, que tinha toda aquela paixão missionária no começo, com o passar do tempo, ela começou a diminuir a sua intensidade. Então, à medida que o testemunho daqueles que haviam interagido pessoalmente com Jesus foi sendo silenciado com a morte, de um por um, ou seja, à medida que os apóstolos iam morrendo, até que João morresse, então, à medida que os apóstolos iam morrendo, talvez aquela igreja primitiva começasse a perder aquele zelo que tinha no começo. É semelhante quando os fundadores da igreja estão ali com aquela igreja que começou, e quando os fundadores vão embora por causa de alguma circunstância, eles mesmos vão perdendo a motivação, porque eles se apegaram às pessoas. Então, os apóstolos ali, enquanto eles estavam vivos, eram um refúgio, era um alicerce para aqueles novos convertidos. Porque os apóstolos tinham estado pessoalmente com Jesus.
quando os apóstolos foram morrendo, então os cristãos primitivos começaram a ficar meio que desanimados, porque agora ia ficar tudo por conta deles. Então eles foram perdendo aquela paixão missionária que eles tinham no começo. Então a chama da fé e da devoção passou a se queimar cada vez menos, com menos intensidade. E aí vale uma aplicação para nós. Muitos de nós começa a vida cristã com uma paixão, começa com aquele zelo, começa com aquele fervor. Eu conheço muitas pessoas que, quando se batizaram, apareciam em todos os eventos, queriam pregar em todas as igrejas, eram bastante interessados nas profecias de Daniel, de Apocalipse, só viviam falando de Arilton, falando Bíblia Fácil, eram pessoas animadas e que hoje nunca mais vi essas pessoas, nunca mais tem notícias delas, pessoas que simplesmente ficaram nas sombras porque elas não continuaram aquele zelo missionário que tinha no começo. Então, gente, é muito perigoso isso para nós. Perder o primeiro amor, perder aquele brilho nos olhos ao falar de Jesus, é algo que nós nunca devemos manifestar isso em nossa vida. Você nunca deve começar a pregar de forma desanimada, você nunca deve falar de Jesus de forma como se fosse por obrigação. A nossa paixão em falar de Jesus deve ser maior à medida que os anos passam. Não é para ser tão forte quando a gente é batizado e à medida que o tempo vai passando a gente vai ficando cada vez mais desanimado. A cada ano que passa é motivo para a gente ficar cada vez mais animado. Por quê? Porque é cada dia mais perto da volta de Jesus. O mundo está se caminhando para Jesus voltar. Então é para Jesus estar prestes a voltar e a gente ir começando a perder o zelo, começando a perder a ansiedade pela volta dele? Não. Então, o primeiro amor deve ser resgatado. O primeiro amor deve ser renovado. É como um casamento. O casamento, quando está na fase do namoro, quando está na fase ali dos primeiros contatos ali, é sempre aquela paixão pelo desconhecido, aquela coisa assim, você está descobrindo, você não sabe nada daquela pessoa, você está descobrindo ela aos poucos. Então você fica ali fissurado naquela pessoa, e depois que se casa, muitas pessoas com o tempo perdem aquela paixão que tem no começo pelo cônjuge. Então aquilo deve ser reacendido no casamento. Aquele amor à primeira vista, aquele amor do namoro deve ser redescoberto no casamento. Eu sei que o convívio pode fazer com que aquilo perca a graça, mas a gente nunca para de se conhecer até a morte. Então, sempre tem coisas novas para aprender um com o outro. Então é por isso que o casamento tem que ser... O amor do casamento precisa ser reacendido assim como o amor a Jesus. Você nunca vai parar de aprender nada com a Bíblia. Você estudar a Bíblia a vida toda, ainda tem coisas para você aprender. A Bíblia é uma mina de ouro. Então você vai estar sempre em processo de conhecimento da verdade. Você nunca se enche, você nunca chega num limite de conhecer a Bíblia. E sempre vai ter pessoas para você pregar. Sempre vai ter pessoas para você falar de Deus. Então, gente, o conselho de Jesus para a igreja de Éfeso e para nós é o seguinte: lembre-se de onde você caiu. Em que momento você desanimou? Em que momento você perdeu a sua paixão? Volte para aquele momento. Volte para aquele estágio do começo. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Volte a dar estudo. Volte a visitar as pessoas. Volte a visitar os enfermos. Volte a cantar. Volte a pregar. Volte a fazer o que você fazia com tanto zelo lá no começo. Tem pessoas que antes exercitavam seus dons com todo amor e simplesmente, com o passar do tempo, essas pessoas ficaram apenas no banco da igreja e não querem mais fazer nada, porque perderam a motivação. Jesus está dizendo: volte às primeiras obras. Volte a fazer aquilo que você fazia com tanto carinho, com tanta empolgação. Porque senão ele vai fazer o quê? Se você não se arrepender, viria até você e tiraria o seu candelabro do lugar dele. O candelabro ali no contexto das 7 igrejas era a autoridade daquela igreja, e se Jesus tirasse o candelabro, aquela igreja deixava de ser igreja. E numa escala individual, o que aconteceu na parábola dos talentos com aquele que enterrou o seu talento? Jesus veio e tirou o talento dele e deu para o que tinha 10. Se você enterrar o seu talento, se você enterrar a sua habilidade, o seu dom, você com o tempo vai deixar, você vai perder aquele dom. E Deus vai dar mais dons à pessoa que já tem. Então exercite, coloque em prática aquilo que você faz com tanto zelo, com tanta
tanta qualidade. Dedique os seus dons e os seus talentos para Jesus com o mesmo amor que você tinha por Ele no começo. Cada dia mais nós devemos amá-lo. Cada dia mais nós devemos nos apaixonar por Ele e fazer tudo que for possível por Ele. Então, gente, a promessa de Jesus é: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida é sinônimo de vida eterna. Quem come da árvore da vida nunca mais morrerá. Então, todos aqueles que vencerem nisso, que voltarem à prática do primeiro amor, Jesus garante a vida eterna. Jesus garante que vai poder se alimentar da árvore da vida que estava lá no Éden e que agora vai estar na nova terra para todos nós. Então, gente, que possamos considerar essas orientações de Jesus, que possamos considerar esse apelo que Jesus faz ao nosso coração, que a nossa vida seja para Ele, que a nossa morte também seja para Ele, que o primeiro lugar seja o dele, que o nosso amor inteiramente seja para Ele. Então, assim, vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus, aqui, Senhor, estão mais de 30 pessoas que dedicaram as suas primeiras horas do dia para Ti. Essas pessoas aqui, Senhor, estão tomando a decisão de voltar ao primeiro amor. Ajuda, Senhor, que mais pessoas possam entrar e tomar essa decisão também. Voltar ao primeiro amor significa voltar a dedicar tempo para Ti, voltar a dedicar nossos talentos para Ti, voltar a nos entregar inteiramente para a Tua obra. Então, Senhor, abençoa ricamente a vida de cada um aqui que está dedicando seu tempo para aprender as profecias. Eles estão tentando, Senhor, redescobrir aquele zelo que eles tinham no começo. Mas te louvamos também por aqueles que mantêm esse zelo à medida que os anos passam. Que Teu Espírito possa nos encher de coragem, nos encher de fervor a cada dia mais. Que as pessoas possam pensar que a gente se batizou agora, porque a gente continua com aquele fervor, a gente está mais forte do que nunca. Por favor, Senhor, encha e reaviva a vida de cada um deles aqui. Que essas pessoas reavivem. Amém.